nós temos é muito importante porque nós precisamos de facto que os cidadãos confiem na política. E, portanto, a pergunta que eu acho que se põe é como é que os políticos podem aproximar-se dos cidadãos para fazer isso. É os temas? Será que os políticos têm de se preocupar com certos temas que não se veem? Será que estão muito afastados da realidade das pessoas? Eu não tenho uma resposta óbvia. Eu penso que também os nossos convidados hoje não têm uma resposta necessariamente óbvia ou muito direta, mas vamos sair daqui, penso eu, muito mais elucidados sobre o tema. Debatemos questões como os populismos, a questão da automação e do impacto que isso pode ter pelo emprego, a aproximação aos jovens, o facto de haver jovens líderes políticos que hoje em dia se preocupam mais com a questão do carbono zero e com as questões ambientais do que propriamente com as ideologias políticas, o que é que isso pode impactar. O secretário-geral das Nações Unidas disse que temos a pandemia para combater, mas não nos esqueçam que hoje também temos uma grande pandemia que já podemos dizer que já não é de hoje, mas que hoje é que está no foco, que tem a ver com a agenda climática e com os desafios climáticos. Neste momento os cidadãos querem coisas rápidas e já, pela ansiedade que a própria pandemia gerou. E nem sempre os políticos serão capazes de entregar essa agenda com essa eficácia. E, portanto, esse é o grande desafio. Ainda tivemos tempo a falar um pouco sobre Portugal e como é que se posiciona contra a globalização, se pode tornar-se um país populista e antiglobalizante ou não. A resposta a esta crise deixou bem patente que hoje em dia a resposta a crises globais só pode ser enfrentada de forma global. O que teria sido a resposta portuguesa à pandemia, à Covid, se não estivéssemos integrados no espaço europeu? Não só no que diz respeito ao esforço da vacinação, que seria absolutamente impossível Portugal ter dado resposta à necessidade de vacinação que a população reclamou se não estivéssemos a usufruir e a beneficiar de uma resposta comum europeia, mas também ao esforço que vamos fazer de reconstrução da nossa economia e do nosso tecido social. A cidadania no pós-Covid naturalmente não será a mesma. Assim como o mundo, todos passamos de um espaço de cidadania que durante séculos, durante toda a nossa existência foi desempenhado no espaço público e ficámos confinados ao espaço privado, à vida privada. Uma espécie de ataque terrorista que nos inibiu tudo. Inibiu as profissões, inibiu a participação pública, inibiu as atividades económicas e, portanto, condicionou e depois tivemos uma tentativa de regresso com o novo normal, tentando encontrar mecanismos de proteção e ao mesmo tempo de manter a cidadania, de manter as atividades económicas, não tendo ainda sido absolutamente conseguido essa plenitude. Foi um evento muito interessante, os oradores brilhantes, e assim, em termos muito sucintos, foram 2 horas que passaram muito rápido. A Jamila falou na questão das mulheres no trabalho, falámos na questão do afastamento dos jovens à política. Mais em concreto dedicada à forma como os partidos se podem adaptar e o que é que podem fazer para que as pessoas de alguma forma participem na vida pública e na vida política. Acho que o papel dos políticos é cada vez mais importante. O ser político é a máxima dimensão do serviço público. E, portanto, eu espero que nós todos, que hoje em dia ocupo também um cargo político, acho que nós todos temos que usar também muitas destas discussões e destes debates para perceber que temos que apresentar a política à sociedade e à comunidade de uma forma, se calhar, diferente, de uma forma mais aberta, para que essa própria comunidade, as comunidades, e agora em concreto aqui os jovens que ainda estão a tempo, digamos assim, de aderir a estas questões, ou pelo menos de se envolver mais na política, não tem que ser numa componente muito ativa, tem que ser, basta, por exemplo, exercerem o seu direito fundamental de cidadania, que é votar, participar nos atos eleitorais. Acho mesmo que temos aqui um desafio enorme. Queremos todos ver a luz no fim do túnel da pandemia, ajudou-nos sobretudo a fazer a reflexão e a distinguir alguns aspectos que nos preocupam e que são estruturais. Já cá estavam antes da pandemia e ela só teve como efeito revelá-los de uma forma mais explícita. Acho que este tipo de conferências, de conversas, fazem muita falta neste contexto pós-pandemia, porque nos põe de novo o foco nos problemas da sociedade e nos tira a atenção da parte da saúde, que fez parte e que foi importante, mas que neste momento precisamos de voltar a dar atenção a outros temas. Mas gostei particularmente do tema, que depois acabou por não se desenvolver muito, mas se calhar numa próxima oportunidade, que tem a ver exatamente com esta dinâmica
pós-pandemia, que começou na pandemia e que durante a pandemia aconteceu, que foi a questão do teletrabalho, dos acessos digitais que as pessoas tiveram e que foi possível trabalhar, e também da deslocação de muitas pessoas dos centros urbanos para zonas mais do interior e que permitiu, inclusive, nessas localidades dar uma nova vida em sítios que muitas vezes já são deprimidos demograficamente. Foi um tema interessante e que poderia se desenvolver, porque até em termos legislativos e em termos de organização de trabalho tem muito que se lhe diga. Julgo que as conclusões foram interessantes e convidamos as pessoas todas a assistirem ao vídeo e aos resumos da nossa conferência no nosso site do International Affairs Network.